No nosso documentário de hoje, nós vamos falar sobre o Castelo de Montfort. Esse castelo se localiza em Campobasso, em Molise, na Itália. Um castelo que vale a pena ser visitado, traz relatos interessantes que nós vamos comentar agora nesse documentário. A história começa com um pergaminho de 1375 confirma a existência de um castelo na cidade de Campobasso já nesta data. Sendo o mais antigo testemunho da existência desse castelo, que está numa altitude de 790 metros acima do nível do mar, quase 100 a mais que a altura da média do município. A fortificação na referida montanha pode ser atribuída ao século IV e II a.C., pois foram encontradas vestígios de paredes ciclópicas no período lombardo. Foi construída então a residência do barão que comandava a cidade de Campobasso. Após desastrosos terremotos de Sânio em 1456, a cidade de Campobasso foi reduzida a escombros, incluindo a antiga torre de vigia acima da colina, de forma que o senhor feudal Nicola II Montfort, ou Cola, cuidou pessoalmente da reconstrução e integração do castelo e da cidadela. Acredita-se que ele deixou de pé as antigas igrejas de São Jorge e São Bartolomeu, deslocando a cidadela mais ajusante e circundando-a em uma nova muralha defensiva intercalada com as torres e portas de acesso ainda hoje visíveis. A entrada original do castelo estava voltada para o sul, em direção à cidade de baixo. Não como hoje, era dividida no solo e acessível por uma ponte levadiça. Com a queda do banimento de Nicolau II no século XV, o castelo então passou ao conde Ricardo de Gambattesa, que modificou toda a entrada, colocando-a em frente à pequena igreja de Santa Maria de Maggiore. Mais do que uma residência estável do senhor feudal e da corte, o castelo foi construído para fins militares. Com a ligação das paredes da circular, que mais tarde foram perdidas e demolidas, especialmente na parte que circundava o castelo e a igreja. O castelo foi gradualmente abandonado no século XVIII e passou a ser sede de prisões. Foi mais frequentemente atacada por salteadores e na era muratiana, depois dos Bourbon, passou a ser sede da guarda cívica que cuidava da manutenção do meio.
No início do século XX, um primeiro estudo sobre o castelo foi publicado por Benedetto Croce. Sua recuperação ocorreu nos anos de 1936 e 1937, feito pelo prefeito Renato Pistilli Scipio, que em 2 ambientes alocou o Santuário dos Caídos da Guerra, tendo escapado nos combates entre nazistas e canadenses. Os nazistas colocaram uma guarnição de guarda antiaéreas lá. A mansão permaneceu então semi-abandonada. A área envolvente é então ocupada pelo Parque da Vila Matriz, um trilho natural que serpenteia ao longo da encosta na colina e se faz etapas da Via Crucis. Vislumbre da fachada, o castelo está gravado em uma moeda de prata de 5 euros, cunhado pela Casa da Moeda em 2012. A nova muralha da cidade, construída após 1456 por Nicolas Montfort, está equipada com torres semicirculares. Além do castelo, incluía as principais igrejas de São Giorgio, então era a capela do cemitério, de Santo Ângelo e de Santa Maria Maggiore. As paredes são claramente visíveis nos mapas geográficos da cidade de 1583, na coleção Carta Rocca, mantida na Biblioteca Angélica em Roma. Em algumas vistas do século XVIII, antes do desastroso terremoto de Campobasso, acontecido em 1805, relativos ao feudo de Santa Maria de Monte Verde, na fazenda Mirabello de 1743, no arquivo do estado de Campobasso, um plano da cidade, em 1816, por Bernardino Mussenga, um mapa topográfico da cidade, em 1859, por Antônio Pesce. No período aragonês, século XV, fora da Porta de São Leonardo que se tornou uma nova praça central e, após 1456, um grande subúrbio foi desenvolvido como um centro de comércio e artesanato. O interior do castelo é muito esparso. Subindo os degraus descalço, chega-se ao terraço, de onde se pode admirar um panorama amplo e sugestivo. Avistam-se os vestígios da muralha, a estrutura em leque da antiga aldeia, a cidade de Campobasso. As salas, localizadas nas masmorras, que pode ser acessada passando por uma torre, certamente era uma prisão. Lendas sobre o castelo. Por vários séculos, uma das masmorras foi considerada a Câmara da Tortura. Diz a crença popular que dela parte uma passagem secreta, hoje murada, que, descendo pela encosta da colina, conduzia à aldeia exterior, na porta de Santo Antônio Abade. Outra crença afirma que, passando por uma portinha do lado norte do castelo, podia-se acessar outra passagem subterrânea que ligava o prédio a uma colina, ainda chamada de San Giovanello, localizado fora do centro da cidade. Essa passagem subterrânea serviria como uma rota secreta para uma possível fuga dos inimigos. O castelo de Montfort, em Campobasso, é muito curioso e vale a pena ser visitado.